momento, do que o direito à greve. É um direito sagrado, constitucional, garantido nas nossas leis. É absolutamente válido e tem sido, ao longo do tempo, demonstrado que, em vários casos, é eficaz o uso da greve. Logo, não há nenhum questionamento meu a isso. Já fiz dezenas na Unicamp. Porém, às vezes eu acho que a maior vingança seria dar aula. Essa é a verdadeira vingança contra o Estado. Dizer, você não quer que eu dê aula, me paga para eu não dar aula. Pede que eu não tenha entusiasmo, enche a minha sala de alunos. Muda a base curricular todo ano, me entope de apostilas inúteis, cria coordenadores acéfalos, você não quer que eu dê aula. E eu vou me vingar, eu vou dar aula. Similar à frase da Olga no romance biográfico do Fernando, mas que a maior vingança no campo de concentração é sobreviver. É curioso pensar isso, ainda que greve naturalmente seja um direito constitucional e absolutamente defensável. Mas é isso que é fascinante, que a educação ainda exista. E existe porque, curiosamente, a gente acredita nela, né? É curioso isso. Essa crença é um pouco delirante paranoica, né? Porque ela não tem base no real. Né? Ela é, tecnicamente, do ponto de vista psicanalítico, delirante. Né? Mas é fascinante. Né? É um delírio criativo, é o elogio da loucura, né? do Erasmo de Rotterdam, quando todo mundo é louco, ou todo mundo pratica uma insanidade destrutiva, ser louco produtivo é um grande desafio. Não? Bem, outra questão. Alô. Boa noite, Boa noite. Meu nome é Adriana. Eu gostaria de saber sua opinião sobre a reforma do ensino médio. Até que ponto os alunos, esses alunos, o governo está manipulando para que sejam máquinas e não pensadores nesse futuro? Como você vê essa nova reforma? Bem, posições contraditórias minhas. Em primeiro lugar, é preciso reformar o ensino médio. Ele está defasado quanto ao modelo, quanto à estrutura. Temos uma lei boa de diretriz e base aprovada em 1996. Pela minha experiência, a cada década deveria haver uma ressignificação da base curricular nacional. Temos excesso de matéria, de conteúdo no ensino médio. E esse excesso faz os professores dadores de aula numa grande quantidade. Quer dizer, eu sempre, nos muitos anos que dei aula no ensino médio, sempre tive essa angústia de entrar falando, porque tem muita coisa. E quando a escola é privada e mira no vestibular, então é Império Bizantino hoje, amanhã é expansão árabe, é o declínio do Império Carolíngio, é o Tratado de Verdão, 843, já tem que introduzir o feudalismo, assim, é um atrás do outro. O aluno vai ao banheiro e volta, 2 impérios, no mínimo, já se foram. Nós temos que repensar isso. Eu posso ensinar a pensar dando apenas um conteúdo, mas dando muitos conteúdos, e as pessoas ainda dizendo que seria importante a gente enfatizar povos X e Y, aí é que eu mato o interesse dos alunos. Eu sou a favor de que menos é mais, e deveria haver uma enxugada, porque eu não estou formando historiadores, nem literatos, nem geômetras, estou formando pessoas que pensam, e eles podem pensar com menos, mais. Eu sou a favor disso. Bem, no momento que o Estado precisa fazer isso, e eu sou a favor de uma reforma, grande parte da reforma em curso, ela é uma obra da gestão Dilma, que foi continuada no governo Temer, que, por incrível que pareça, fez parte da gestão Dilma, mas é complexo. Explicar isso no futuro vai ser mais difícil, mas a ideia da reforma é muito boa. Então, nós temos uma falta de verbas para a educação, temos ensino por turnos e o governo propõe ensino integral. Excelente medida. Ensino integral é muito bom. Entra de manhã e sai à tarde, como em todo mundo civilizado. Bem, se eu não tenho dinheiro para enfrentar por turnos, que é mais barato, porque eu vou ter dinheiro para fazer uma obra mais cara. Não tenho como manter o meu Celta, então eu vou propor a troca por um BMW. Tem algo problemático nessa história.
Discordo inteiramente, e já fiz isso em Roda Viva, em jornal, de qualquer eliminação de disciplinas reflexivas, como filosofia, sociologia, etc. Pelo contrário, sou a favor do aumento dessas disciplinas. Discordo inteiramente da eliminação da literatura portuguesa, ainda que nós não precisemos ficar lá nos verdespinhos de Dom Diniz anos, mas eu não consigo entender nada sem raízes. Discordo inteiramente e taxativamente de qualquer coisa que cheire a escola sem partido, que é um disfarce conservador para a escola do meu partido e da minha igreja. Já fiz isso publicamente, em Roda Viva, em jornal, e volto a dizer, escola sem partido é um equívoco grave. Lei de Diretriz e Base já garante, desde o seu artigo 1º, que a educação será plural e democrática. A Constituição brasileira garante que a educação será plural e democrática. Se eu preciso fazer uma lei, onde já há 2 leis maiores, tem alguma treta escondida na proposta. Agora vem a minha experiência para encerrar essa reflexão. Como aluno, eu peguei 2 reformas na minha vida, 5692, governo militar Médici, ministro da Educação Jarbas Passarinho, nascido no Acre, criado no Pará, coronel de formação, ministro da Educação. A 5692 copiou um modelo norte-americano, que foi um desastre brutal. Depois peguei a 7044/82, já no ensino médio, outra tentativa de arremedo terrível, também feita durante a ditadura. E aí um depoimento final. Eu me formei na licenciatura curta, olha a minha idade, eu me formei na licenciatura curta no início dos anos 80 e me tornei professor com carteirinha de Moral e Cívica e USPB. Em 1983, eu tinha uma carteirinha de Moral e Cívica e USPB. E fui dar aula para, então, 5ª série. Para isso, fui retirar na Delegacia de Educação, não era diretoria, era delegacia, uma carteirinha, e a delegada de Educação, indicada pelo governo local da Arena, agora transmutada em PDS, me deu a carteirinha e dizia, não vá falar de política, professor. Então eu digo aos jovens o seguinte, se vocês querem saber o que é escola sem partido, me perguntem, eu sei o que ela é, chama-se ditadura militar. Isso é escola sem partido. Não? Eu vivi isso. Não fui perseguido, não fui torturado, era inexpressivo para chegar a esse ponto, mas eu sei o que é escola sem partido. Era o meu livro que mostrava a bandeira do Brasil, os valores pátrios, as datas que tinham que ser dadas, Dia da Bandeira, ensinar o hino de Olavo Bilac, Salve Lindo Pendão, depois ensinar o hino da República. Eu sei o que é escola sem partido. É uma escola onde a minha carteirinha comprovava que eu não falaria de política. Não? Por isso que a história é um pouco repetitiva, né? É isso. Porém, eu desconfio profundamente quando pessoas ligadas a igrejas acham que rezar Pai Nosso não é doutrinação, mas dizer que a sociedade é dividida em classe é doutrinação. Ou, como dizia Dom Helder Câmara, se eu levo comida aos pobres, eu sou santo. Se eu pergunto por que ele é pobre, eu sou comunista. Essa é uma questão central para se pensar. Não? Agora, um dado menos positivo. Se todos os professores do ensino médio são absolutamente comunistas, o que não é verdade, e doutrinam os alunos dia e noite no comunismo mais tacanho, ao final do ensino médio, esses alunos deveriam estar querendo fazer reforma agrária, sindicatos, e eles querem iPhone 7, todos, sem exceção, né? Sem exceção. Então, se nós somos comunistas militantes, nós estamos fracassando. Porque ao final do ensino médio, todos esses alunos desejam se tornar consumidores. E quase todos rejeitam uma ideia de se tornarem construtores de uma nova ordem. Então, se somos comunistas inofensivos aos olhos das pessoas. Não? Pelo menos em São Paulo, eu não posso falar da educação do Rio, em São Paulo os alunos desejam mais iPhone 7 do que a compreensão, por exemplo, do Manifesto do Partido Comunista de fevereiro de 1848, pelo menos em São Paulo.
normalmente. Leandro, como a gente já está encerrando, né, por causa dessa saída rápida, eu queria te pedir, na fala final, por conta do nosso ciclo, a trajetória, a gente começou em 2006 com a teatralidade do humano, para além da teatralidade do edifício teatral, do palco, dos profissionais da cena ou das artes, a gente está sempre abordando a teatralidade do comum. Da mesma forma, ato criador, eu queria te pedir para encerrar, podendo falar sobre essa autoria, essa criação, porque a gente sempre colocou a arte, às vezes, em um determinado momento, período da história, na grande arte, o criador, ou o talentoso, ou o grande artista versus o não criador, eu sei. Então, como é que você vê hoje essa possibilidade dessa partilha do sensível, que fala Rancière, por exemplo, ou dessa mudança de relação com o público-plateia, essa autoria que é cada vez mais fluida, né? E, ao mesmo tempo, ter esse lado dessa criação do comum, desse ato criador do comum, para além, né, de nós profissionais da cena, de nós trabalhadores da cultura que vivemos desse ofício, mas também dessa possibilidade de transformação, que também tem uma outra coisa que seria um debate extenso, que é entretenimento e arte também, que são duas criações com questões diferentes. Mas esse ato criador, enfim, que sai desse lugar também, tem a criação da arte, de artistas que estavam ousando e fazendo profundas transformações, né? E como você mostrou, muitos deles não foram compreendidos, ou foram vaiados, ou nem venderam obras, ou ficaram no ostracismo, sabemos. Como é que você vê isso hoje? Essa criação do comum, como também quem está fazendo transformações pela via da arte? Bem, chegamos a esse momento final e, como eu disse a vocês, infelizmente, logo após essa resposta, eu sairei sem período de sociabilização básica, porque me espera um avião. Eu escrevi um texto após uma grande dor que eu tive em realizar uma coisa que eu faço há muitos anos, que é de tempos em tempos vir pesquisar na maior biblioteca brasileira, que é a Biblioteca Nacional. E encontrei a Biblioteca Nacional, no mínimo, em ruínas. A biblioteca trazida por Dom João VI, 2 anos após sua vinda, a biblioteca fez parte da negociação da nossa dívida de independência. Uma parte dela, segundo Lilian Schwartz, foi para pagar os volumes. Uma biblioteca preciosa que formou gerações de pesquisadores. Uma coleção de manuscritos de música, que é das maiores do mundo. Uma coleção de fotografias, que eu trabalhei para fazer uma exposição em São Paulo, de Volta à Luz. O legado Teresa Cristina, tem fotografias do mundo inteiro em estágio ótimo de conservação. Biblioteca de beleza física extraordinária. Ao lado desse esforço civilizatório da Belle Époque, Teatro, Museu Nacional de Belas Artes, biblioteca, e vê-la com infiltração, vê-la com fios desencapados, com poucos funcionários, com cheiro de mofo, dá uma dor, assim, particularmente forte. Com um professor, uma biblioteca deteriorada do porte da Biblioteca Nacional. Aliás, a Mário de Andrade está menos ruim em São Paulo, está menos ruim. Acabou de receber uma reforma. E aí eu escrevi um texto que acho que responde em parte à inquietação tão boa da Ana. Vamos atravessar o mar da crise em algum momento. Vamos atravessar esse rio revolto de 12 milhões de desempregados, sendo deles quase 60% jovens com menos de 26 anos. Vamos atravessar uma inflação que vai diminuir muito mais, porque ninguém compra nada do que por um esforço de política cambial. Vamos estar melhores daqui a alguns anos, porque até esse ciclo faz parte daquilo que Schumpeter estudou, da oscilação básica do capitalismo. Mas o que nós levaremos para o outro lado quando chegarmos? Que adianta salvar o real como moeda e não salvar os livros, não salvar a música, não salvar a produção? O que nós levaremos para esse outro lado se nós não tivermos nada para levar? De que valerá a sobrevivência da humanidade ou do Brasil se não houver cultura para levar para o outro lado? Não? De que serve enfrentar a crise se não houver algo para viver depois disso? Quer dizer, de que serve ter essa vitória de Pirro, aquele general que, ao enfrentar os romanos, venceu,
mas perdeu todo o seu exército. De que adianta fazer isso? Então, acho que a resposta está para as coisas cotidianas da criação, ou para as grandes questões de criação, de que não adianta salvar só a economia. Porque salvar a economia é salvar um Brasil sem alma, que estará sem alma no futuro. Não? E se eu não salvo sobre o que pensar e quem pensar, e suas obras de arte, seus livros e sua capacidade crítica, não vale a pena, não é o mundo que eu tenho que salvar. Então, a grande questão é que é óbvio que a questão econômica é muito importante, é central na nossa preocupação. Não ter emprego é uma dor profunda para uma pessoa, mas